Olá, essa é a minha apresentação para o CEMIC 2022. O meu nome é Maria Luísa Cordeiro. Eu fui orientada pelo professor Dr. Paulo Roberto Ferreira de Camargo no trabalho titulado Holocausto Brasileiro, o limiar entre História e Jornalismo Literário para o curso de Jornalismo da PUC-Paraná aqui do campus de Curitiba. Esse trabalho teve como fonte de análise a obra Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, na edição de 2013. O livro ele descreve a história do Colônia, um centro hospitalar psiquiátrico na cidade de Barbacena, Minas Gerais, que funcionou por mais de 90 anos, em que lá morreram 60 mil pessoas com a conivência do Estado, médico e da sociedade. O objetivo geral do trabalho foi compreender as aproximações e distanciamentos entre o jornalismo literário e a história dentro da obra, então, O Holocausto Brasileiro. Analisar as características do jornalismo literário, livro-reportagem, processo de apuração, construção de narrativas e também verificar o que se assemelha e o que é diferente de um trabalho historiográfico de análise de fontes. Por fim, verificar de que maneira que o jornalismo literário ele contribui e colabora para humanizar daqueles relatos. E para isso foi-se utilizado a metodologia de análise do conteúdo. Bardin vai separar a análise do conteúdo em 3 fases. A pré-análise, que seria a organização do material e definição de objetivos, depois a categorização e, por fim, a interpretação. Então, foram escolhidos 2 eixos de análise, o jornalismo literário e a historiografia, e depois subdivididos em subcategorias. Então, com essa metodologia e também aporte teórico, foram analisados os 14 capítulos do livro e, por fim, chegamos no resultado essa tabela. Pode-se perceber, então, que o Holocausto Brasileiro ele tem descrição de cenas, diálogos, uso de elementos simbólicos, narrativa do ponto de vista do personagem, voz autoral, que seria o estilo da jornalista escrevendo a obra, e em 2 capítulos verifica-se a linguagem em primeira pessoa. Relativo, então, ao tratamento de fontes, por mais que jornalistas e historiadores eles se utilizem das mesmas fontes para conseguir uma informação, documentos textuais, dados oficiais, além das fontes orais, como as entrevistas, a abordagem ao conteúdo ela é feita de uma maneira diferente. A área da comunicação ela está direcionada para um grande público, e isso, então, dá maior liberdade no estilo da escrita, uma maior também proximidade entre o autor e o personagem. Por outro lado, os historiadores eles estão imersos em um ambiente acadêmico, então tem uma exigência de uma formalidade de linguagem, uma padronização dos estilos e uma impessoalidade, de forma a passar, então, por uma disciplina metódica de pesquisa e, posteriormente, para uma revisão por pares. O jornalismo literário, então, assim como algumas abordagens da história, eles buscam iluminar acontecimentos que poderiam ter sido esquecidos. O Holocausto Brasileiro ele tem essa característica intrínseca a ele de humanização daqueles relatos. Pode-se concluir, então, que o Holocausto Brasileiro ele apresenta, então, todas aquelas características de um livro-reportagem, mas não é uma obra historiográfica. Exatamente, então, pela maneira que as fontes são tratadas. A abordagem ao conteúdo é feita de uma maneira diferente, principalmente devido ao ambiente e ao público-alvo que cada uma dessas áreas são destinadas. Então, também, o Holocausto Brasileiro ele tem como objetivo último a humanização dos relatos, eternizar aquela história, não deixar esquecer. Para finalizar, essas são algumas das minhas principais referências e muito obrigada!